Alken kara Hashem Air Tzor. Por isso que a cidade é chamada de Tzor, porque é chamada de Tzor de tsar, de sofrimento. Ou seja, ele sair correndo para se salvar, que talvez era uma distância que não dava para percorrer em 1 hora. Hashem Eshiatzah. Então, começou o nascer do sol. O nascer do sol é Geulah, salvação. Alaret, sobre a terra. Geulah, momento de Geulah. O sol veio para a terra. Acabou a noite. Na profecia. Velot Batzoara. E Velot chegou em Tzor. Entrou assim que, né? Vashem, e Deus, e a gente sabe que quando está escrito Vashem é Deus e seu Beidin, e agora ele vai fechar o julgamento que ele começou lá na discussão com Avraham. Ele trouxe o tribunal, avaliamos a cidade, salvamos quem tinha que salvar, repreendemos a cidade, todo mundo concordou em fazer o mal, ninguém voltou atrás, mesmo que a gente ofereceu era um nível um pouquinho maior, mas nada também. Então veio o Beidin, Vashem, Imtir, Al-Sidon, veio Amorá, fez chover sobre Sodoma e Amorá, que é Gomorra, Gafrites, enxofre, né, de fogo. Met Hashem min hashamayim, de Deus lá do céu. E a gente sabe que sempre que Deus ele aparece é uma revelação divina e os perversos eles não conseguem suportar essa revelação divina. Está escrito aqui, o Urash fala que no início veio uma chuva, depois virou... Porque a chuva para deixar se arrepender, vai que viram, está chovendo, será que vai ser destruído? Igual na dilúvio. Depois vem enxofre e fogo. E aí então, Mina Shamayim, apareceu aqui o nosso Shamayim lá do primeiro versículo da Torá. Bereshit bara Elokim et Shamayim vet haaretz. A gente viu que ve'aretz hayta tovavou. Então no início Deus criou o céu e a terra. E aí começa só a falar da terra, e nunca mais falou sobre o céu. E aqui finalmente o céu apareceu. E veio fogo do céu e destruiu a terra, parte da terra. Porque a gente já viu que o céu, na primeira aula, ou na segunda, na primeira aula, é a ética, são os valores éticos que existem no mundo. Então a ética desceu para o mundo, é a justiça divina. E a ética destrói as pessoas, os perversos. Que é o que vai acontecer no fim dos tempos, que é o juízo final. É quando a ética vai para o mundo e vai ver se o mundo ele suporta. Os justos vão suportar, os perversos não. Vai a forritarima, então ele destruiu, né? Ele revirou essas cidades. Vetkola Kikari, toda a planície, que é onde Ló estava fugindo. Vetkola Shveiarim, todos que moravam, todos os habitantes das cidades. Vetzemach Adamah, e a vegetação da terra. Itzemach Adamah é linguagem messiânica também. A gente fala para voltar tzemach da vida, né? Para brotar. Ou está escrito que vemet baaretz titzmach, está escrito que a verdade da terra brotará. Que toda a ideia é a gente aqui da terra fazer um mundo melhor. Então é isso. Mas ele destruiu tudo que brotava de lá, porque tudo que brotava de lá, todas as ideologias que são de lá, era tudo ruim. Que é uma das questões que o mundo está chegando hoje em dia. Está começando a refletir sobre todas as ideologias que saíram, por exemplo, da Europa, que é tudo ruim também. Porque durante não sei quantos mil anos de Europa, o mundo está ruim. Ou seja, hoje as pessoas estão entendendo que toda ideologia que vem da Europa está tudo ruim, de todos os lados. Porque qual é o cume da Europa? O nazismo, tipo, mais ou menos. Chegou no nazismo, no final das contas. Perversidade, roubo, falcatrua, tipo... matança, assassinato durante esses 2000 anos de história. Vai entender que tem que ter uma ideologia alternativa, que é uma ideologia boa, né? E o mundo está na busca dessas ideologias alternativas, mas está difícil de desapegar das ideologias de 2000 anos que a gente vem desenvolvendo na Europa através da filosofia por 2000 anos. E é óbvio que quem vai dar essa alternativa vai ser o povo judeu em Israel, com o tempo do seu desenvolvimento cultural, através do estudo da Torá que a gente está fazendo agora. Então é isso, que a Malhut, a realeza, que é rei Davi, ele que vai fazer brutal, ou seja, o Mashiach vai fazer a ideologia correta nascer do mundo. Então é isso. Vamos continuar. Vatabet Istom Aharav, agora a esposa de Lot olhou para trás, certo? Vatei Netziv Mera, e virou uma pedra de sal, porque ficou com nostalgia. E Mela é uma coisa que não tem mais vida, então você não tem mais vida, é Mela, tá bom? E agora o versículo mais importante, 27. Kav Zain. Vayashkem Avraham baboker. Ele acordou Avraham de manhã. Acordou do quê?
Da profecia. Então, Abraão parou de profetizar. Mas aí ele vivenciou, foi ao vivo, foi... Como é que fala? Transmissão ao vivo. Não sei, vamos ver o que a Torá vai contar. Às vezes foi só um sonho, foi só uma profecia, foi uma profecia que ocorreu. Abraão finalmente parou de profetizar aqui na Torá. Mas quem é Abraão Babog, de acordo com Maimônides? Naquele lugar que ele estava parado perante Deus, que é o quê? Na porta da casa dele. Né? Lá na porta da casa dele. Parou de profetizar. Ou sonhou sobre Yitzhak, sobre a discussão com Deus, sobre Sodoma, viu Lot, viu a cidade, viu a esposa virando sal. Ou seja, era de manhã, era de tarde, né? Meio-dia, anoiteceu, e depois amanheceu, de manhã ele acordou. Isso. Dormiu de pé. Chamada vai Ashkef, de 28. E ele olhou ao Pnei Sodom, para Sodoma. Primeira coisa que falou, será que aconteceu? Mas interessante que a gente viu a palavra Veashkef, né? Que quando na profecia os anjos, Deus, ele Veashkef ao Pnei Sodom, está escrito que eles olharam para Sodoma. E a gente viu que o Rashi também comenta que toda a palavra Veashkef é para o mal. Eles falam, vamos destruir Sodoma? E Abraão acorda, a primeira coisa que ele faz é ele Veashkef para Sodoma, ou seja, ele olha para o mal. Ele fala assim, será que Sodoma foi destruída porque merece? Ou seja, eu quero ver Sodoma destruída. Ou seja, esse Vayashkev aqui entrega que quando Abraão acorda a profecia, ele acorda concordando com o que Deus fez. Com a característica de justiça. Ou seja, a profecia traz uma transformação de Abraão. Ou seja, ele acorda e fala, será que esses perversos finalmente morreram? Quero ver eles mortos. Então Vayashkev, ele olhou para o mal, esperando o mal, na face de Sodoma. Assim como os anjos, e antes ele não queria, né? Mas agora ele Vayashkev. Vê Amorá e Gomorra, Sodoma e Gomorra, vê Alcopnearet, e a face de toda a terra que cá, né? Toda a planície. Vaiar, ele viu que ele vê, e o Lot não pode ver, mas ele pode. Porque ele vê como Ashkafá, como linguagem tipo assim, eles não merecem estar vivos. O Lot ia olhar com linguagem de nostalgia. Vene Alak Tor Haaretz, ele viu que estava subindo uma fumaça da terra, que Ketora Kfshan, como de uma fornalha. Ou seja, ele viu que a cidade foi destruída. Foi destruída através de uma chuva de fogo, enxofre? Não sei. Aconteceu tudo, aquela história toda de Lot, os anjos vieram na cidade? Também não sei. Pode ser que sim, pode ser que enquanto ele profetizava pode ter acontecido isso, pode ser que aconteceu outra coisa real, pode ter tido uma guerra entre reis lá e no final todo mundo foi destruído. Pode ser que teve um milagre e Deus destruiu tudo com fogo, pode ser também. Mas a Torá não conta como a Sodoma foi destruída na realidade. Conta só no nível ético e profético o porquê Sodoma foi destruída. O que conta é que quando Abraão acorda, ele vê que Sodoma foi destruída. E óbvio que Deus julgou. Não interessa o material, como aconteceu na história. O que conta é porquê Deus quis que Sodoma saísse da história. E Lot sobreviveu. Vai Beshachet Elohim etarei akekar. E foi que quando Deus ele destruiu todas as cidades da planície, vai escor Elohim et Avraham. Deus ele lembrou de Elohim, né? Elohim lembrou de Avraham, ou seja, do mérito de Avraham. O que ele lembrou de Avraham? O que é essa lembrança que Elohim tinha de Avraham? Era salvar Lot. Vashalach et Lot mitoch afechá. Olha que interessante. E ele tirou Lot de dentro da afechá. O que é afechá? Como está traduzindo da afechá aqui? A destruição. Da destruição, mas na verdade dentro do... Ele fala que revirou, né, a cidade. A Forritarim, quando ele destruiu a cidade, achei a chave Bahem Lot, que Lot morava lá. Ou seja, é como se fosse que esse versículo fosse assim, ignora toda a história que a gente conhece de Lot, da profecia, e está escrito que quando Avraham acorda, Deus, ele lembra de Avraham, então, pelo mérito de Avraham, ele tira Lot no meio da destruição, quando a cidade foi destruída e Lot sobreviveu. Pelo mérito de Avraham, não é isso que vieram os anjos e tiraram ele da casa, talvez não. Estava no meio da guerra, ou no meio da destruição, alguma coisa da natureza, e no final ele conseguiu sobreviver. Por qual mérito? Porque fala o Rashi. Porque quando eles foram para o Egito, ele falou, diz que é minha irmã. E Lot sabia que não era a irmã, que era a esposa. Mas mesmo assim, e Lot podia ganhar muito dinheiro com o faraó, podia falar, tem um segredo para te contar. Ela é esposa, não é irmã não. Me faz um ministro por essa... me dá todo o dinheiro... E o faraó daria.
Mas ele fica quieto por causa de Abraão. Não, combinei com Abraão e eu não vou contar sobre Abraão e Sarai. Então, pelo mérito que ele ficou quieto, ele sobreviveu aqui em Sodoma e Gomorra e também saiu rico do Egito, né? Que é o contrário ao que ele abdicou. As filhas também saíram vivas? Ou... Não conta. Vai a Lot. Sim, a princípio a gente sabe, a gente vai saber depois, não conta, mas a gente vai saber depois que é isso. Vai a Lot Mitzor. Isso, e Lot, ele subiu de Tzor. Ou seja, agora olha que interessante. Ele sai de Tzor, ou seja, Lot tem Tzor. Que ele pediu, por favor, não manda para lá, me manda para Tzor. Ele vai para Tzor. E Lot saiu de Tzor e sentou na montanha. E veio, então, para Abraão. O Stei Benotav Emó. E com as suas duas filhas. Que Arei Lashevet Betzor. Porque ele estava com medo de ficar em Tzor. Agora o contrário. Estava com medo de ficar lá em Tzor. Foi de tudo essa. Ve'ashev Bamerá. Só que ele sentou na caverna. Viu o Stei Benotav. Ele e suas duas filhas. Afinal, foi para a montanha ou não? Que caverna é essa? Onde está essa caverna no mapa? Tem a Sodoma, planície, tudo foi destruído. Tzor. Aqui está a montanha. Onde ele foi? Ele saiu de Tzor. Ele foi para onde? Foi para a montanha. Mas ele foi até Abraão? Não, ele foi para a caverna. Onde fica essa caverna? A caverna fica no meio da montanha. Entre Tzor e entre a montanha. Ele vai em direção à montanha, mas ele vai para a caverna. O que é caverna? Quer dizer que tem mais para cima. Ou seja, ele não chega no cume, onde está Abraão. Ele fica lá na metade, dentro da caverna. Isso vem dizer o quê? Que Lot, ele fica no meio termo. Lot, ele é metade Sodoma, metade Abraão. Ele é meio termo, ele não é nem Abraão, nem Sodoma. Ele foi salvo de Sodoma, mas também não está junto com Abraão. Está no meio termo. Essa é a ideia. E ele vai para dentro da caverna. A caverna simboliza também aqui um útero, né? Ele vai para dentro. Vatomer abechirá ela tseirá. E aí fala, vamos só ler aqui, falar uns pontinhos, não vou entrar em tudo, e a hora que vem a gente continua. Mas só para a gente terminar aqui o capítulo, falta muito? Não falta muito. E falou então a mais velha para a mais nova. A Vênus aqui, nosso pai, ele é idoso, veish en baretz, e não tem mais ninguém na terra. Lavou aleino para vir para a gente ter filhos, né? Que é derech kolaretz, como é o normal de toda a terra. Então tá, nossa, ele já está velho, Lot, e não tem mais ninguém no mundo. Por que ninguém no mundo? Porque eles achavam que não só Sodoma e do Gomorra que foram destruídos, achavam que todo mundo Isso, então o Urash, ele vai falar isso, que eles achavam que tudo foi destruído, mas não faz sentido. Porque eles viram que a montanha onde está Abraão não foi destruída, tipo, eles viram que Sodoma foi destruída. Eles olharam para frente, eles sabiam que, né, eu acho... Também Tzor estava lá, né? É Tzor. Tá? Não faz sentido. É uma pergunta. Vamos continuar. Lechan Ashkai está vindo. Então vamos dar um pouquinho de bebida para o nosso pai, um pouco de vinho, yain. De onde veio esse vinho? No meio da caverna. Onde tinha esse vinho, o seu Lot não trouxe nada. Vanishkavaimó, vamos deitar com ele. Venechie avenu zera. E vai ter vida para o nosso pai, um descendente. Que ele perdeu todos os filhos, ou genros, não sei o que lá, e está velho já. Vateshkena e tabechirá. Então deu de beber a mais velha para o seu pai. E em vinho. Balaila, na noite. Interessante que tinha que estar escrito Balaila, Está escrito Balaila, Entenderam? Está escrito na noite, ele, e não naquela noite. Vatavó bechirá, foi a mais velha e se deitou com o pai. Velayadá beshkavav kumá. E o Lot não soube nem quando se deitou, nem quando se levantou. Embora nossos sábios, o comá tem um pontinho em cima que vem dizer que ele não sabe mais ou menos. Quando se levantou, tipo, não é bobo, Lot. Vai bem macharat, no dia seguinte, Vatomer abechirá ela tzerá, falou a mais velha para a mais nova. Hen, shahavti emesh, etavi, olha, eu ontem me deitei com meu pai. Nasquei no yain, vamos dar de novo vinho para ele, Gamalaila, também essa noite. O boi vai, shirvimo, e deita com ele. Venechayam avenu zara, e vai ter para o nosso pai um descendente. Vatashkena Gambalaila, agora sim. E também deu naquela noite vinho. Etavihem yain, vatakom atzeirá, vateshkav. Se levantou a mais nova, se deitou em mó com o pai, veloyadá bishkivav kumai. E Lot não soube nem no início nem no final.
Tá bom? Nem quando se deitou, nem quando se levantou. Estava bêbado, né? A ideia é essa. Vataharena, Shtei Benot Lot. E se engravidaram as duas filhas de Lot. Meavirem, do pai delas. Vateleda Behira Ben. E a Behira, a mais velha. Isso tudo é consequência da história de Sodoma, né? Teve um Ben, e a gente sabe que sempre está escrito Ben, Mashiach, certo? Um Ben, Vatekrat Shemoah, Moav. E o nome dele é Moav, que significa Moav, Meav, do meu pai. É o nome do filho. Essa é do meu pai. Avi Moav Adayom. E esse é o pai, o patriarca do povo de Moav, dos Moabitas até hoje. Até hoje, quando esse hoje? Quando a Torá foi escrita com Moshe Rabbeinu, que existem os Moabitas, esse aí que deu o povo de Moav. Vai haver a Tzira, a mais nova, Gamhi, ela dá Ben. Ela também teve um Ben, também, de Mashiach. Ela tem chamou Ben Ami, e chamou filho do meu povo. Foi mais recatada. Não é do meu pai, do meu povo. Avi Ben Amon, e ele é o pai dos Amonim, dos Amoneus, sabe como é em português? Adaião, até hoje em dia. Então essa é a consequência da história, e aqui vai acabar então a história. Então tá? Entenderam? Essa é a consequência de Sodoma e Gomorra. Tá? Querem que eu acabe aqui ou querem mais 10 minutos para explicar a parte? Não sei se vocês estão com pressa. Então, Sodoma e Gomorra teve 2 povos. Saíram 2 povos. Sim. De Lot. Que foram ruins pra gente também, ou não? Não, A de história, Moab não saiu lembro. a Ruth, que vai rei Davi e tal, quer dizer, então... Foram bons. Também teve contras, Teve também... uma de treta. Tem uma Também história, teve Moab e guerra, Amor. também teve guerra. São 2 povos que vai... Mas o que é estranho aqui? De onde tinha vinho, falam nossos sábios. De Noé. Deus trouxe vinho para eles naquela noite. Não tinha vinho, Deus trouxe. Da onde é esse vinho? Está escrito, falam nossos sábios do Gan Eden. Do Jardim do Éden. Mesmo que embebedou o pai também lá, como é que chama? Também de Noé, também. O Noé também, da onde tinha vinho. Falam nossos sábios do Gan Eden, mesmo vinho. Sempre no início, e Noé é um sobrevivente, que Ló também é sobrevivente. Sempre tem um vinho para estragar a história. Certo? Sempre é o vinho, do Gan Eden. Que árvore do Éden é esse vinho? É o fruto proibido, né? Que Abraham também, ele bebe, vamos dizer, se é vinho, o fruto proibido, também Abraham bebe vinho, Noah bebe vinho, Lot bebe vinho. Sempre o primeiro bebe vinho. Aí dá ruim na continuidade da história a princípio. Então, mesmo vinho aqui, do Gan Eden, é como se fosse que voltou lá para o Gan Eden, porque o que é o Gan Eden? É o mundo messiânico. Ou seja, o vinho veio lá do mundo messiânico que veio de Sodoma e apareceu aqui. Tá? Qual é a consequência de Lot? Lot, ele é... Então, vamos explicar a ideia aqui da terra inteira foi destruída. Está escrito aqui no versículo sobre, todo mundo foi destruído, tal. Tem um detalhe aqui interessante, que vale a pena detalhar. Está escrito assim, não tem mais ninguém aqui, nosso pai está velho, não tem ninguém na terra para vir além com a gente. Só que o caminho da Torá não é escrever aleino quando é relação sexual, e sim é eleino, eleia. Sempre a Torá está eleino e não aleino, tá? Tem um detalhe aqui. A princípio é uma nuance, mas óbvio que cada nuance tem que ser estudada. Então não é, quando fala aleino, não é o normal, tá? Tem outro lugar na Torá, em Dvarim, que também está escrito aleino, quando está falando sobre relação sexual também. Sobre a leia, né? Na verdade, não eleia, como é o normal. Que é qual caso? É o caso da mitzvah de Ibamá. O que é Ibamá? É quando o irmão um homem está casado com uma mulher, esse homem morre sem ter filhos. Então não tem descendência. Que é exatamente o negócio de Sodoma e Gomorra, não ter descendência. Então Deus ele fez uma bondade e fala, não, o irmão pode casar com ela e aí o filho vai ser do irmão, que é característica de Hesed. Interessante, que liga totalmente a questão da sexualidade, ter filhos e também a ideia de... É o máximo de bondade. Você ir com a irmã, com a esposa do teu irmão, para ele ter uma descendência, você vai ter um filho que é em nome dele, para perpetuar ele, né? E a pessoa pode negar e tal, mas é meio... não vou entrar aqui se é bom ou ruim. Mas essa é a ideia, você poder fazer uma bondade com o teu irmão que já morreu, que é o quê?
descendência dele. E sobre Bamá está escrito Aleino. Por que Aleino? Que Al significa também, tipo, somado com. Então, quando está escrito lá sobre Bamá, nesse caso, que o irmão vai com ela, é somado, porque na verdade o que quer dizer é que ele vai com ela, mas também o irmão falecido também está lá. Que na verdade o filho vai ser dele, do irmão falecido que também está lá, ou seja, é com mais alguém. Essa é a ideia, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Lavou além, eles querem fazer um ato de bondade. Que ato de bondade? De Bamá também. O seguinte, toda a nossa cidade, En Baretz, foi destruída. Toda a cidade foi destruída, toda Sodoma foi destruída, acabou, não tem nenhuma descendência. Somente Lot. É o único morador de Sodoma, com costumes, valores de Sodoma, que sobreviveu. Então vamos por Hesed de Sodoma e com o nosso pai, que talvez tem que ser agora, senão não vai dar mais daqui a algum tempo, para fazer uma bondade e ter uma descendência de Sodoma no mundo. Por isso que está Allah aqui, não ele. Entendeu? Essa é a ideia. Quer dizer o seguinte, que Moav e Amon é a descendência que existe de Sodoma e Gomorra no mundo. É o último sodomita, o único amonita. Tá? Não, amonita não, Amon é Moab. É o único... É que Amorá também, tá? Amorita, tá? Essa é a ideia. Então, essa é a ideia. Eles querem manter Sodoma e Gomorra no mundo. Mas a ideia é o seguinte, que eles estão no meio da caverna, no útero também, que lá vai nascer alguma coisa, tá? E eles estão metade Avraham e metade Sodoma, que estão no meio do caminho. Quer dizer que Amon e Moab, esses dois filhos, não são só sodomitas. Eles são também abrahamitas. Eles são meio Avraham e meio Sodoma. E os dois são totalmente contraditórios, porque Avraham é o máximo de bondade, e Sodoma é o máximo de contra a bondade. E eles têm um filho que é a raiz dos dois juntos. Que é em mérito de Avraham que Lot salva, e ele é o único de Sodoma. E o que sai disso? Dois povos, Sodoma e Gomorra, que tem coisas boas e coisas ruins. Que são pessoas que estão exatamente no limite entre a bondade e a crueldade. E aí precisa ter um teste para Sodoma e Gomorra, para Amon e Moab, desculpa, para saber se eles estão no lado de Avraham ou no lado de Sodoma. Porque se eles estiverem do lado de Sodoma, eles têm que ser dizimados. Que acontece no final com eles, são exterminados, esses dois povos. Quando o nome Israel voltou. Ou se eles vão para o lado de Avraham, beleza, ok. Então está escrito na Torá, em Devarim, que está escrito que um descendente de Amon ou de Moab nunca podem se converter para o judaísmo. Por quê? Porque quando o povo judeu saiu do Egito, Negaram água. eles não se anteciparam com pão e água para dar para o povo judeu. Então, por isso, eles nunca podem se converter para o judaísmo. Aí você vai perguntar, só por isso? Porque eles não tiveram a iniciativa de dar água para o povo judeu? Desculpa, mas os egípcios podem se converter. E eles escravizaram o povo judeu e mataram os filhos no Nilo. Amaleque pode se converter, se quiser. Qualquer outro povo pode se converter. Edom, por exemplo, pode se converter, que matou. Agora, Amon e Moab, porque não deu água, não pode se converter? Por que isso? Nunca. E qual a ideia aqui? Exatamente essa. Porque se eles fossem características de Avraham, que é a bondade, que é o que originou o mundo deles, que Lot só sobreviveu pelo menos de Avraham. Porque Lot aprendeu com Avraham como fazer bondade. Então, se eles aprendessem, eles iam fazer. Ou seja, se eles caíssem para o lado de Avraham, eles iam se antecipar, assim como Lot fez, assim como Avraham fez. De lá, por favor, vem para minha casa. Mas o fato deles não terem feito quer dizer que eles não são Avraham. Então, se eles não são Avraham, não existe meio termo. Eles são Sodoma. E se eles são Sodoma, eles precisam ser destruídos. Então, esse povo nunca mais pode se converter. Já vê no futuro que as mulheres podem se converter, só os homens que não. Por quê? Porque as mulheres não podiam sair dando pão e água para Bnei Israel quando saíram do Egito. Por que não? Porque as mulheres ficavam dentro de casa na época. Então, elas não tiveram esse teste. Mas quando algumas mulheres de Sodoma, de Moab ou de Amon, elas fazem algum ato de bondade, isso revela que elas são do lado de Abraão, que vai ser Ruth e vai ser Naamá. Ruth vai se casar com Boaz e vai ser a avó de David. E Naamá vai ser a esposa de Shlomo
Rei Salomão, que Rei Salomão teve 1000 mulheres. Imagina quantos filhos. Mas é o filho com ela, que é o outro rei de Israel, que é o Rehavam, e dele é a linhagem de Mashiach, e não dos outros filhos de Salomão. Ou seja, dessas duas mulheres vai vir a Geulah para o mundo, que é David, vai vir a salvação para o mundo. E a gente está vendo aqui que a destruição de Sodoma é porque eles achavam que estavam na salvação. Ou seja, o conceito de salvação no mundo nasceu em Sodoma. Por isso Sodoma foi destruído. Mas esse conceito é o Rehush, que ele fala, já tem sua esposa, não precisa pegar mais nenhuma herança aqui de Sodoma, não. Veio com as filhas. E aí, então, a linhagem, o conceito, a ideologia de ter do mundo ser perfeito, que era a ideologia de Sodoma, veio através delas para o mundo. E aí vieram nesses dois povos, Amon e Moab. Só que somente esses dois povos, juntos com Avraham, vão poder concretizar essa ideologia. E quando essa Ruth e Naamá entrarem para o povo judeu, vai dar então a linhagem real e messiânica, que não é o Mashiach, mas que o Mashiach é Ben Davi, o filho de Davi. Mas é o início de um processo que vai começar com Davi Amelech, vai continuar com Shlomo, e que vem até hoje em dia, que no final vai chegar na plenitude do mundo. Então, em Sodoma, isso está escrito num Pasuk em Tehilim, está escrito para a gente terminar, vou trazer 2 Pasukim para a gente terminar, 2 versículos. Um está escrito que, não vou achar agora, eu acho, mas está escrito Matzati David Avdi, não lembro agora, mas alguma coisa, talvez aqui, Matzati, aqui. Um segundo. Tá, não achei. Mas está aqui em Tehilim, acho que é 87. Está escrito Matzati David Avdi, eu encontrei Davi, meu escravo, Deus falando, encontrei Davi. E a gente sabe que a palavra de matzati, de encontrar, é algo que está perdido. E aí os sábios perguntam, encontrou o quê? Falam nossos sábios, encontrou Davi da onde? Ele estava perdido? Sim. Aí falam nossos sábios, sim, estava perdido, dentro de Sodoma. Então estavam perdidos em Sodoma. E lá em Sodoma, Deus encontrou Davi da Amelech. Quando ele foi destruir, quando ele veio se revelar para Sodoma, ele encontrou Davi. Por isso ele salva Lot. Certo? E tem outro versículo que em Safonias 8:2 está escrito Moav que Sidom tie, que é uma maldição que fala que Moav, como Sodoma, será. E no final, Moav também é destruído da mesma forma que o Sodoma. Então a gente vê que quando sai o que é bom, no final, Moav, ele vira Sodoma, ele é destruído, mas a ideologia, a parte boa da ideologia sobrevive, e é essa ideologia que vai trazer a salvação no fim dos tempos. Quando ela entra dentro do povo judeu, através desses dois povos, a gente vai ver isso melhor semana que vem. A gente começa vendo isso um pouco melhor. Entenderam? Então a gente vê que nada é complexo. E por isso, então, quem salva Lot é Michael, que é o anjo protetor do povo judeu. Por quê? Porque ele foi salvar Lot para proteger o povo judeu. Porque sabia que de Lot ia vir Davi da Amélia. E que seria do povo judeu sem o rei Davi. Então ele veio salvar o Davi, por isso ele entrou lá no meio de Sodoma para salvar o Lot. Então, ele não foi só por mérito de Abraão, ele foi salvo porque o futuro ou talvez o futuro seria digno do povo judeu, pelo mérito de Abraão. Sim. Né? É o Malchut Sheba Hesed. É o Davi que tem dentro de Abraão, né? Ou é o Hesed Sheba Malchut, é o Abraão que tem dentro de Davi. Não sei, a gente está aqui nesse fato. Mas Hesed Sheba Malchut é um dia interessante. Que aí é o Yerushalayim. Quando o Davi conquista Yerushalayim, ele também conquista hoje em dia. Né? Então é isso. Terminamos, a aula que vem a gente continua.